O que Maria sentiu naquele momento a deixou confusa e ansiosa, e ela não sabia mais o que fazer. Foi então que ela me procurou. Maria se sentia ansiosa o tempo todo. Sempre que ela ia fazer algo novo, ela ficava ansiosa. Se ela fosse pegar um ônibus, ficava ansiosa. Se ela fosse fazer tarefas do dia a dia, ficava ansiosa. Ela ficava ansiosa sem motivos aparentes. Ela começou a perceber que suas pernas tremiam, seu coração acelerava e isso estava fazendo muito mal para ela. Desde então, nós começamos a conversar e a entender o que acontecia com Maria, por que ela estava daquele jeito, já que antes ela não era assim. E aí a gente foi entendendo que a ansiedade era só a pontinha do iceberg. Conforme Maria foi se conhecendo, foi entendendo seus sentimentos, ela foi vendo que os seus problemas estavam relacionados a outros sentimentos e não só à ansiedade. Mas por conta dela sentir essa ansiedade tão grande, essa vontade de fugir, de se livrar daquelas situações, ela acabava evitando as situações e aquilo nunca passava, só aumentava. Por que eu tô contando isso pra vocês? Claro que eu não usei o nome real da pessoa, mas é um caso que realmente chegou pra mim. E nós temos essa dificuldade hoje em dia de lidar com a ansiedade, primeiro porque nós nem sabemos o que é ansiedade. Então hoje eu queria te explicar um pouquinho. Ansiedade é uma emoção que é totalmente natural em nós, mas que muitas vezes a gente interpreta de uma maneira errada. Como assim? A ansiedade serve para prever ameaças. Se eu tenho uma entrevista de emprego amanhã, se eu tenho uma prova, se eu tenho algo muito especial que vai acontecer, uma formatura, alguma coisa muito especial, eu me sinto ansiosa porque eu preciso me preparar para essa ameaça. Então, a ansiedade, ela funciona como um mecanismo de preparação. A gente realmente se preocupa antes da hora, mas em situações que necessitam dessa preocupação. Então, a ansiedade é muito benéfica. Imagina se você fosse para uma prova, uma entrevista de emprego e ficasse tão relaxada a ponto de nem querer estudar e nem querer se preparar. Com certeza os resultados seriam muito ruins. O que tem acontecido é que as pessoas estão se sentindo ansiosas o tempo todo. Às vezes não é uma situação que exige ameaça, mas a pessoa se sente ameaçada. E aí entra num ponto super interessante. Lembra da história da Maria que eu contei? Maria não percebia quais eram suas emoções, seus sentimentos que estavam escondidos. Já aconteceu com vocês de vocês entrarem no quarto e de repente vocês estarem com a luz apagada e enxergar um vulto, assim, achar que é alguém? Quando você acende a luz, você viu que era uma roupa que você pendurou? Comigo já aconteceu. Os nossos sentimentos são assim. Enquanto a gente mantém aquela luz apagada, enquanto a gente não olha para eles, no escuro tudo dá medo. Quando você acende a luz, você fala, não acredito, era só isso, né? Era isso que eu tinha que fazer, era isso que eu tinha que pensar. E foi isso que aconteceu com Maria. E se o nosso organismo, se o nosso cérebro fica o tempo inteiro entendendo que nós temos ameaças, né? Que nós temos sentimentos ali que estão no escuro, estão nos deixando com medo, o tempo inteiro ele vai acionar a nossa ansiedade. E aí a gente vai começar a ficar ansioso sem necessidade. E é isso que acontece com muitas pessoas. Então, vocês percebem que a ansiedade é algo natural, mas que em certo momento ela domina a sua vida. Você que está me ouvindo é ansiosa? Se identificou com alguma das coisas que eu falei aqui? Se isso aconteceu com você, hoje eu tenho um presente para você. Eu queria te convidar a se conhecer mais, a acender essa luz do conhecimento aí na sua vida, nos seus sentimentos, para que essa sua ansiedade melhore. Como que eu quero te fazer esse convite? Eu tenho um presente que é o meu e-book, Os 3 Passos para Perder o Medo. O medo impede muitas vezes que a gente se conheça. Recentemente eu fiz um curso e uma das minhas alunas disse: eu tinha medo de entrar no curso porque eu tinha medo de me conhecer. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Então, o medo nos paralisa e nos impede de nos conhecer. Antes que a gente se conheça, nós precisamos falar então sobre superar esses medos para que a gente dê o próximo passo. Basta você clicar no link que você vai baixar o seu e-book, vai chegar lá no seu e-mail
E é o primeiro passo para você conseguir entender quais são os medos e quais são os sentimentos que estão te paralisando e gerando muita ansiedade. Porque lembra de uma coisa: quanto mais medo, quanto mais ameaça, mais ansiedade. Combinado? Te espero lá!